de hoje, a Andréia Gregório, nossa consultora do Gestão para Elas, vai compartilhar um perrengue. Mas será que uma consultora de empresa tem perrengue de negócio para compartilhar? Vixe, quem vê close não vê os corre. Gente, tem muito perrengue. Mas eu vou contar uma coisa que poucas pessoas sabem. Eu já quebrei. Então eu já tive uma empresa e quebrei. Ainda bem que assim, não fiquei devendo, não fiquei com um nome sujo na época, mas foi, um suador conseguir pagar todas as contas e paralisar a empresa. Tá, mas peraí. Essa empresa não é a Gregório Consultoria. Não, isso é lá na minha mocidade. Eu não vou falar quantos anos faz, porque senão eu me entrego, né? Mas faz muito tempo. Então, eu e minha mãe, a gente tinha uma confecção. A gente começou com uma confecção infantil e tinha até um nome muito querido para mim, né? Que era o apelido que minha avó tinha me dado. Sempre usou, era Psirilo. Aí você perguntar assim, o que quer dizer Psirilo? É uma coisa gostosa, serelepe, né? No italiano, minha avó era descendente de italianos, os pais italianos, e ela me chamava de Psirilo, Psirilinho, e aí o nome da confecção ficou Psirilo. Hoje, olhando assim para a empresa, para como vocês levaram essa empresa, o que você mudaria e por que você entende que a empresa quebrou? Então, quando a gente começou fazendo roupas infantis. E a gente não fez nenhum planejamento, eu não tinha feito ainda administração, a faculdade que eu tinha feito era educação artística. Então, eu era muito artística. E aí, a gente começou com a cara e com a coragem, com aquela ideia, o sonho, né, que a gente queria ter algo nosso, que tivesse a nossa cara. E aí, começamos a fazer roupas infantis. Minha mãe também bastante criativa, com bastante dons manuais, assim, e começamos a confecção. No começo a gente vendeu super legal, mas aí a gente viu que estava difícil de concorrer em questão de custo, nosso custo era alto. Mas por quê? A gente comprava em poucas quantidades e por isso saía mais caro. Quando a gente podia, né, ou descobriu que tinha jeito de comprar mais barato, era do representante de fábrica, aí a gente tinha que comprar uma quantidade muito grande de cada estampa. Aí eu lembro uma vez que a gente comprou uma, que a gente fez uns 309 mil conjuntos, né, da mesma estampa. Aí também não vendia, né, gente? E outro calcanhar de Aquiles que a gente tinha também, que foi difícil na época, era comercializar. Porque a gente era o reflexo de todo empresário. Né? Então a gente costurava, a gente desenhava, a gente vendia, a gente cobrava, a gente pagava as contas, então tinha que fazer todos os papéis. Aí vocês acabavam fazendo mais e melhor o que vocês tinham o dom para fazer na época, que era a parte artística, que a gente chama hoje de parte técnica, né? Exatamente. É o que acontece muito em salão de beleza, por exemplo, que o profissional ele é técnico da área, ele é cabeleireiro, né? Então ele sabe cortar, ele sabe fazer uma tintura, mas ele acaba deixando de lado a gestão. Até nós tínhamos controle, sabe, assim, de fazer o livro caixa, entradas, saídas, o que tinha para receber, o que tinha para pagar, a gente controlava. Mas eu, naquela época, não sabia transformar isso em indicadores, em informação, para tomar decisões baseadas na análise, né, desses indicadores e do mercado. E agir para corrigir, né? Exatamente. Aí, por intuição e uma oportunidade, a gente começou a fazer fantasias para escolas que é pré-escola, ensino fundamental hoje, né? Na minha época era outro nome, gente. Era primeiro grau. E aí a gente começou a fazer fantasias de apresentações, então pro Dia das Mães, pro Dia dos Pais, para Natal, né? Encerramento de ano, e era personalizada mesmo. A gente ia, tirava a medida de cada criança e fazia tudo sob medida. E minha mãe tem até hoje, né, uma questão de perfeição. Ela não sabe fazer nada assim, meia boca. Tinha que ser muito, entregava sempre muito mais do que as pessoas haviam comprado. Então isso acabava
que a gente tinha um custo muito alto e que não compensava pelo preço que a gente vendia. Então a gente trabalhava e não via a cor do dinheiro, que hoje é o que a gente escuta mais nas nossas consultorias. Então, a gente tinha tanto estresse, era tão custoso, porque a gente também tinha outro trabalho. Minha mãe era diretora de escola e eu tinha outro trabalho, porque não tinha renda da confecção, né? Então a gente tinha que buscar alternativas. E aí trabalhava fora de horário, de madrugada, de noite, de final de semana e sem ver o resultado. Os nossos clientes ficavam satisfeitíssimos pelo preço que a gente cobrava e o que a gente entregava. Mas foi que com o tempo a gente se cansou disso, né? Desanimou, que viu que não dava para viver só, né, da realização dos sonhos, mas que tinha que dar resultados também. Isso é muito interessante, André, porque eu atendo clientes, já atendi, que tem isso. Esse produto aqui dura muitos anos, é muito bom, é de uma qualidade excelente. Mas o seu cliente quer esse produto, ele paga por essa qualidade, ele enxerga esse valor no seu produto. Por exemplo, eu vou falar o caso de um pet shop que eu atendi recentemente. Ele vendia um pote de água de ração que evitava que subisse formigas. E era, assim, bem mais caro que um potinho normal, comum. O cliente que vai até a loja dele, o perfil daquele cliente é do cara que só quer comprar um pote. Ele quer pagar 10, 12 reais num pote e tá feliz. Então, se o meu cliente tá feliz com um pote de 10, 12 reais, não tem por que querer entregar para ele um pote de 100 que evita formiga. Ele não vê esse valor, ele não paga por esse valor. Ele às vezes até percebe, mas ele não paga por esse valor. Exatamente. Foi o que aconteceu com a gente, e aí você acaba para aquele público especificamente, né, de escolas e tudo mais, e às vezes não, a maioria dos pais não tinha um filho só na escola, tinha que pagar por duas, por 4 às vezes, porque uma criança participava de 2 danças. Então ficava pesado também para os pais, mas eu não tinha esse entendimento ainda, esse conhecimento de saber o que é o mercado, o que o meu cliente quer, qual que é o perfil do meu cliente. Eu não tinha isso. E na época, tinha conteúdo? Assim, você sabia que existiam consultorias? Pensou em buscar ajuda em algum momento? Eu não busquei ajuda, não tinha essa facilidade de internet, de vários conteúdos pela internet, cursos. Eu fiz alguns cursos pelo Sebrae, mas era muito voltado assim para secretariado. Secretariado, eu me entreguei agora. Gente, que horror! Secretariado executivo bilíngue. Era chique. Ai, meu pai, eu entreguei, sou velha mesmo, gente. Aí eu ia nesses cursos, mas que esses cursos não davam resposta para o que eu queria. Mas eu nunca fui atrás, assim, de uma pessoa que pudesse realmente me ajudar nesse sentido. Aonde que eu tô errando? O que eu tenho que corrigir? Um profissional, sabe? Que eu tivesse acesso a esse tipo de orientação. Então, assim, gente, é importante a gente ter clareza sobre o negócio. No caso delas, elas nicharam e tiveram maior sucesso quando elas passaram a trabalhar com fantasias. Então, elas criaram um diferencial por ser nichado, não concorre diretamente com todos os tipos de confecção, né? Então, elas passaram a ser conhecidas por produzir fantasias. Isso é muito bacana para poder se diferenciar, para se tornar ainda mais conhecida, para se tornar uma referência na sua área. Segunda dica, busque ajuda. Se tá com dificuldade, não tá vendo a cor do dinheiro, busque consultoria. Tem conteúdos na internet, tem gente aqui. Temos nós! Para contribuir nessa jornada, você não tá sozinha. Isso mesmo. Também entendemos, né, ou depois com o decorrer dos anos, fiz aí a faculdade, fui trabalhar em outras empresas, aí na área administrativa, financeira, comecei a ter um amadurecimento pessoal e profissional, e buscando mais conhecimento, e foi assim que eu passei a ter uma visão mais estratégica, entendendo que eu oferecia um produto de qualidade, mas que o meu cliente não tinha poder
né, para pagar o que realmente aquele produto valia. Então a gente tem que entender isso, né? Para qual cliente que a gente está trabalhando, o que é importante para ele, qual que é o problema dele, porque a gente tem que ser a solução com o nosso negócio. Então fica aí a dica do quem nunca fechou uma empresa, quebrou uma empresa, eu. E mais uma coisa, você pode desenvolver essas habilidades de gestão para aprender a fazer essa gestão do seu negócio para não quebrar. Então não é porque você tem perfil artístico que você não pode aprender. Tá aqui um exemplo de pessoa que buscou, aprendeu, desenvolveu. Certo? Combinado?